Já faz mais de um ano que eu estou usando o mesmo substrato, não estou trocando ele. E ele tem trazido para as nossas plantas isso aqui, ó, muitas raízes, muito desenvolvimento, porque nós sabemos que plantas com raízes fortes, não tem dúvida nenhuma de que a planta também ficará forte e desenvolverá tudo o que ela precisa. Esse vídeo é para deixar a dica para você de um substrato caseiro bem airado aqui, que a gente faz sem gastar muita coisa, bem econômico e que vai ajudar bastante você, principalmente agora no final do ano, no período da chuvarada. E o vídeo de hoje também ele é para atender o pedido de um amigo inscrito aqui no canal, que é o Hélio. Ele colocou assim: oi Marcos, por que você não usa areia no substrato? Faz um vídeo sobre substrato sem areia e como triturar o isopor sem ser no liquidificador. Tem como fazer? Com certeza eu vou fazer sim, mas eu queria dizer para qualquer pessoa aí que essa é a minha opinião, não é um padrão, mas todas as suculentas que eu vou mostrar para você mais no início do vídeo, são suculentas que eu tive que salvar de nematóides, né? São plantas que ficaram bonitas durante um tempo e depois elas começaram a definhar. Elas começaram, ao invés de crescer, elas vão diminuindo. E aí a gente percebe que está com nematóide. Então, por causa disso, eu comecei a alterar aqui o substrato e tirar a areia do substrato. Embora a gente saiba que tem região que toda a terra ela é arenosa ou argilosa. Ou seja, tem região que a terra ela tem areia na composição dela, né? E já tem região que ela é mais barrenta. A nossa aqui tem mais areia. Então, antes eu achava que era mimimi quando as pessoas falavam que não podia colocar areia porque dá muito nematóide. E eu colocava no início, né? Só que, porém, eu comecei a perceber que grande parte aqui das nossas suculentas como a Perle, por exemplo, eu tentava de toda forma cultivar. Ela crescia um pouquinho, mas daqui a pouco ela começava a murchar. E quanto mais água a gente dava para ela, mais as folhas continuavam murchas, né? E aí eu fui ver nas raízes o que estava acontecendo, porque eu regava e mesmo assim ela continuava murcha. Fui ver, era nematóides, porque o nematóide, ele tira a água da planta, em vez da planta absorver a água, é o nematóide que absorve, fica para ele lá na batata, na raiz da planta, e aí a planta continua murcha. E também a planta não desenvolve. Um exemplo é o cacto amendoim, que às vezes ele vai muito bonito no cultivo, você está ali feliz da vida, só aguardando mesmo a floração, e do nada ele começa a enferrujar todinho, a ficar todo enferrujado. E aí algumas vezes eu fui olhar o que era nematóide também, que estava tirando toda a energia, porque tudo que você coloca no substrato pode ser o melhor adubo, o melhor fertilizante, que quem vai absorver tudo isso aí são os nematóides. E aí eles vão engrossando, vão engordando, virando aquela batata ali na raiz da planta, e a planta ao contrário vai diminuindo, vai secando. E depois que eu fiz a troca do substrato e parei de colocar areia, as plantas aqui melhoraram muito, né? Como é o caso desse cacto amendoim agora, ó, que está bem verdinho, está cheio de brotação. Então eu acho que fez uma diferença muito grande. Embora eu saiba que na própria terra já tem uma quantidade de areia, porque a nossa terra aqui ela é mais arenosa, mas já é a quantidade o suficiente para a planta desenvolver, né? Porque a areia ela deixa o substrato realmente mais fofinho, mais macio, mas a nossa terra ela já tem uma certa quantidade de areia. Então eu parei de colocar o excesso, né, que eu colocava areia a mais. E aí até suculentas como a patinha de urso começou a desenvolver muito mais depois que eu parei de usar a areia no substrato. Porque o que acontece? A areia nem sempre a gente consegue controlar os vermes que tem nela, né? Vamos assim dizer, porque os vermes são os nematóides, mas tem outros vermes juntos. Quando você pega uma areia em qualquer local, ali tem contato de bicho, né? De cachorro, de gato, que vai lá, faz cocô, faz xixi. Então enche aquela areia de verme. E não dá para a gente ter uma noção da quantidade de cachorro e gato ou outros bichos que passou por ali contaminando aquela areia. Então você pega lá um pouquinho, faz ali um procedimento, acha que deu conta, mas nem sempre a gente dá conta. Aqui, por exemplo, eu molhava a nossa areia com um pouco de cloro, né, ou água sanitária, e eu acreditava que era o suficiente.
mas depois eu comecei a ver que não era o suficiente, porque toda vez que eu usava areia, naquele substrato que eu usava areia, algumas plantas sempre davam nematóides. Para minha sorte, eu percebia a tempo, ia lá, cortava a raiz, jogava fora e salvava a planta, né? Salvava a cabeça da planta, vamos assim dizer. E aí colocava para enraizar, plantava de novo, num substrato novo, sem areia, e a planta desenvolvia e seguia a vida dela. Agora, no momento, por exemplo, eu estou falando de nematóides, mas hoje eu não consegui achar nenhuma planta aqui com nematóide para mostrar para você. Então, eu vou deixar para você aqui uma imagem. Para quem clicou querendo ver o substrato, eu vou mostrar ele agora na sequência, daqui a pouquinho, mas é porque eu preciso primeiro informar para você por que a gente retirou a areia do substrato e o que ela causava por aqui, que de repente é o que está causando aí no seu cultivo, e você muitas das vezes acha que é uma coisa ou outra, mas é a areia que está piorando aí a situação do crescimento da sua planta. E nós que somos cultivadores e cultivadoras, a gente dá um jeitinho sempre de incluir uma coisa no lugar da outra. E aqui eu fiz um procedimento onde eu incluí algumas coisas no lugar da areia. E deu muito certo, não fez falta nenhuma a areia para o cultivo. Como é o caso desses aiônios aqui, ó, que são suculentas que a gente vai cultivando, e quando chega num ponto dela pegar um nematóide, por exemplo, a gente tem que podar ela e começar tudo de novo. E imagina que tristeza você pegar uma planta que já está virando uma árvore como esse aiônio e ter que cortar a raiz dela todinha e ter que começar ela do zero. Então, para evitar esses problemas, eu estou evitando realmente o uso da areia no substrato. Porque muitas das vezes a gente acha que o problema da planta ele é um apodrecimento de caule, ele é cochonilha, ele é fungo, mas todas essas outras pragas e todas essas doenças, elas normalmente vêm na sequência do problema do nematóide. Porque tudo que afeta primeiro a raiz da sua planta vai causar na sua planta uma debilidade. Vai baixar a imunidade da planta, né? E com isso ela vai ficar muito mais fraca e aí as outras pragas e doenças aproveitam. Para você entender melhor, por exemplo, quando a gente é criança, normalmente é na infância que a gente pega verme, né? Mais verme. E aí o que acontece? Quando você está com verme, tudo que você come, os nutrientes, em vez de ser distribuído para o seu corpo, é aquele verme que vai sugando tudo que você se alimenta. Então o que acontece? O verme cresce dentro da pessoa, mas a pessoa não cresce. A criança não cresce, ela vai ficando pequenininha e barrigudinha, mas não cresce. Então a mesma coisa é a planta. Nós que cultivamos plantas, nós gostamos de ver as plantas assim, ó, crescendo, brotando, né? Como é o caso dessa Pink Pride aqui, ó, que está lotada de muda. Quando eu olho para uma planta dessa, eu tenho certeza absoluta que ela está saudável e que não tem nada prejudicando a raiz dela. Por quê? Porque se tivesse, ela não teria força nem para a planta mãe, muito menos para poder brotar. Então agora, ó, depois de ter passado por que eu não uso areia mais na preparação do nosso substrato, eu vou passar para você então como que é feito aqui o nosso substrato. Nessa bacia aqui eu vou preparar 20 litros de substrato, que é o que eu preciso para fazer alguns replantes. Como você pode ver, a nossa terra aqui é uma terra de quintal, então ela já tem um pouco de carvão, um pouco de casca de ovo, porque normalmente eu vou lá e jogo. Porém, ela não está pronta para plantio por causa disso aqui, ó. Quando a gente aperta, vira uma pelota, tá vendo? Então, isso aqui, com o tempo, isso endurece ainda muito mais e a planta não consegue espalhar raízes dela. Para isso, eu coloco algumas coisas aqui para deixar o substrato bem aerado, bem drenante, principalmente agora no período de final de ano que vai ter a chuvarada, né? Caso ainda não tenha acontecido na sua cidade a chuvarada, mas uma hora ou outra vai chover bastante dias consecutivos. Então aqui, ó, eu coloco o carvão, coloco também o isopor triturado, que eu mesmo trituro aqui. Daqui a pouquinho eu vou deixar para você uma dica aí de como que eu fiz para triturar desse jeito aqui. Inclusive é ele que eu estou usando, que eu fiz a experiência aqui para mostrar para você e vou mostrar daqui a pouco. Aqui, no lugar da areia, eu coloco a casquinha de mamona triturada, porque a casquinha de mamona, ela, além de ajudar na drenagem, ela tem efeitos nematicidas.
Então, ao contrário da areia que traz nematóides, as casquinhas elas expulsam o nematóide. E aí tem como opção também a palha de arroz carbonizada, que ajuda contra fungos também. E tem aqui, ó, o mix de adubo que eu fiz no vídeo da semana passada, que é um mix com mistura aí de torta de mamona, farinha de osso, farinha de casca de ovo e canela moída. É esse que eu uso aqui quando eu preparo o substrato. É importante quando você for preparar o seu substrato, você usar produtos que ajudem com efeitos de nematicida e também contra fungicida. Normalmente eu mostro aqui algumas opções para a pessoa poder usar uma ou outra. Por exemplo, se não tiver a palha da mamona, pode usar a palha de arroz carbonizada. Se caso não tiver nenhuma e nem a outra, você pode usar um pouco mais do carvão triturado e do isopor. Porque todas essas misturinhas juntas com a terra vai deixar um substrato bem aerado, que aerado significa correr ar entre as raízes, né? Então vai continuar correndo ar e onde tem ar e oxigênio, os fungos detestam. Na bacia aqui eu usei então 10 litros de terra aproximadamente. Carvão eu vou colocar 4 litros. Eu já molhei ele porque na hora que a gente vai preparar aqui, se jogar sem molhar, dá um poeirão que acaba sujando tanto a gente quanto entra aquele pozinho no nariz e acaba fazendo mal, né? Isso sem falar que na hora que você vai limpar o nariz aí, sai quase um tijolo de dentro do nariz. Então de carvão dessa vez eu coloquei aqui, ó, 4 litros, né? Isopor eu vou colocar 3 litros de isopor triturado, que é o isopor que a gente acha em qualquer canto. Às vezes se ele estiver limpinho, beleza. Se não estiver tão limpo, a gente lava e tritura ele. E eu vou mostrar para você daqui a pouquinho como que eu triturei esse daqui dessa vez. Estou passando as medidas certinhas porque me perguntaram da outra vez qual que seria a medida exata de cada, né? Então normalmente eu coloco 10 litros de terra, 4 litros de carvão, 3 de isopor triturado, mais 1 litro da casca da mamona triturada, né? Não é a torta de mamona, é a casca da mamona triturada, porque essa casquinha vai ajudar a deixar mais drenante ainda o substrato, mais aerado, né? E ela também tem efeito nematicidas, então qualquer tipo de praga e fungo que aparecer por aqui acaba sendo contaminado por ela porque ela é tóxica. E como eu tenho aqui, então eu estou colocando também 1 litro da palha de arroz carbonizada, mas se não tiver, pode fazer as trocas aí pelo isopor ou pelo carvão, que vai ficar drenante e aerado do mesmo jeito. Essa daqui eu coloquei porque agora está aproximando aí o período da chuvarada, então para ajudar contra fungos, porque a palha de arroz ela tem um efeito de fungicida também. E como não pode faltar adubos no substrato, vou colocar então aqui, ó, 300 gramas do nosso mix de adubo que eu fiz no vídeo anterior, mostrando como que faz aí, tá bom? Então aqui tem 300 gramas do mix de adubo, que é uma misturinha de mamona, né, torta de mamona, farinha de osso e canela moída, que ajuda aí na brotação, crescimento, floração e desenvolvimento geral das suculentas, cactos e plantas em geral. Esse substrato aqui, ele pode ser usado para qualquer tipo de planta também. Normalmente me perguntam se é só para suculentas e cactos, mas na verdade não. Nós temos aqui folhagens, nós temos outras plantas aqui no cultivo. Todas elas nós colocamos o mesmo substrato, até porque daria muito mais trabalho, né, para poder fazer um substrato para cada tipo de planta. Me perguntaram essa semana também aí se a gente usa algum outro tipo de substrato para a flor de maio, por exemplo. E a flor de maio ela também é uma suculenta, né? Ela é da família dos cactos. Então a gente usa também nela esse mesmo substrato aqui bem drenante e bem aerado. E a partir do momento que nós começamos a usar esse substrato, as nossas suculentas melhoraram bastante o desenvolvimento, cresceram muito mais, porque como ele fica muito aerado, muito poroso, elas circulam as raízes muito mais, né, em busca de nutrientes. Então, por isso que quando você vê as nossas plantas aqui, muita gente elogia, e é por isso, é porque o substrato realmente é muito bom. Para você ter uma ideia, ó, tem muita coisa molhada aqui no meio, o carvão, o isopor, até a terra estava um pouco úmida, e mesmo assim, olha para você ver, ó, aperto com toda a força e ele se dissolve na minha mão. Porque quando eu aperto aqui a mão,
a sensação que eu tenho é que o isopor está empurrando a minha mão. Eu tento apertar, mas não consigo. E é isso que acontece lá dentro do vaso. A terra ela não compacta porque o isopor ele meio que dá uma expandida no substrato, né? E deixa ele bem mais airado e bem mais soltinho. Vamos usar uma palavra que todo mundo usa, que é fofinho, né? Que é quando você finca lá o dedo no substrato, mesmo depois de muito tempo que a planta está ali, e você ainda consegue fincar o dedo tranquilamente no substrato, sem precisar fazer força. Se o seu dedo não precisou fazer força, significa que as plantas também não precisam fazer força. Um teste de drenagem aqui, ó, como você pode ver, eu vou jogando a água e à medida que eu jogo, ó, rapidamente absorve e evapora, vamos assim dizer, né? Olha para você ver, ó, rapidinho já foi tudo embora. E como tem muitas pessoas me perguntando como triturar o isopor sem ser no liquidificador, aqui normalmente eu coloco uma bacia com água, coloco uma peneira por cima da bacia, mas deixando o fundo dela submerso na água. E aí eu vou ralando o isopor, igual quando você vai ralar aí um legume naquele ralinho de casa, né? De dentro de casa. Inclusive algumas pessoas me falaram que usa aquele ralo também. Mas de repente você não queira usar uma coisa que vai usar na cozinha, pode usar uma peneira, que a própria tela da peneira serve como um ralador. Então aqui, ó, dentro d'água, vou passando o isopor, como se estivesse ralando uma cenourinha, né? Vamos assim dizer. E olha para você ver, ó, a quantidade de isopor. E em poucos minutos, ó, eu preparei aqui 3 litros de isopor para fazer o substrato. E com essa questão de ralar o isopor, triturar o isopor, fica muito econômico e a gente consegue ter plantas desenvolvendo no geral, como é o caso dessa Beatrice aqui, ó, que eu plantei uma muda só, rapidamente ela começou a dar outras mudinhas e vai muito bem no cultivo. Porque o substrato ele fica tão poroso, tão airado, que a qualquer hora, se eu resolver replantar uma planta aqui, não tem aquela questão de quando tirar a planta do vaso para fazer um replante, o substrato ele ainda está macio, né? Bem airado. Já aconteceu aqui antes de usar esse substrato, quando a gente ia tirar a planta do vaso, a planta nem tinha raiz mais porque ela não conseguia fixar realmente raiz naquele substrato duro e empedrado que ela estava. E aí até a gente mesmo pensava, como que ela conseguiu ficar aqui esse tempo todo? Com essa troca de substrato, usando esse que eu venho passando aqui as dicas no canal, todas as suculentas passaram a desenvolver melhor, porque realmente ficou muito mais fofinho ali o substrato para elas circularem as raízes delas e até mesmo formar novas raízes, né? Porque as raízes eu acredito também que chega um ponto, uma se cansa e praticamente morre, mas tem que surgir novas raízes, né? Então, com esse substrato tem sempre novas raízes saindo aqui. A gente faz muito replante e toda vez que a gente vai fazer replante a gente percebe que tem muitas raízes novas surgindo na planta. E talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas assim como todas as folhinhas uma hora seca, murcha e acaba a vida dela, as raízes também provavelmente, né? Não existe uma raiz eterna. Provavelmente algumas delas vão fechando o ciclo de vida delas e é necessário outras nascerem. Então, se o substrato não está confortável, então pode ser que várias raízes mais velhas morram, né, porque terminou o ciclo de vida dela, mas não deu prazo de surgir novas raízes. Então é por isso que muitas das vezes a gente perde plantas porque a raiz mais velha morreu e não surgiu novas raízes. No substrato airado, sempre vai ter novas raízes para poder seguir a vida daquela planta. E nesse substrato também, normalmente a gente faz algumas podas de algumas plantas e coloca ali uns 3 dias para poder cicatrizar e depois já encosta nesse substrato, né? Algumas delas. E a gente percebe que rapidamente elas fixam raízes. Na semana seguinte a gente vai dar uma puxadinha ali para conferir. Ela já está totalmente fixada no substrato e ali ela segue a vida dela numa boa, crescendo, brotando, florescendo. Então aqui, graças ao uso desse substrato e alguns cuidados que eu sempre deixo dica para você aqui, elas estão na maioria das vezes crescendo, brotando, florindo
e com muita coloração. E é um detalhe que faz toda a diferença, porque nós estamos passando por um momento de tanto calor que uma boa parte das plantas eu tenho percebido aí e ouvido as pessoas falando que estão ficando muito desbotadas, né? E aqui elas estão indo muito bem com a ajuda desse substrato. Em relação à casquinha da mamona, se não tiver mamona na sua região, você pode usar outras casquinhas, mas é bem importante que você dê uma carbonizada para evitar o acúmulo de fungos, tá bom? Qualquer dúvida deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida e te ajudar, tá certo? E deixa nos comentários de onde você assiste para a gente saber até onde chega as nossas informações também. E falando em comentário, eu vou deixar um abraço especial hoje para uma amiga inscrita aqui no canal que deixou o comentário dela e pediu um abraço, né? Que é a Zenilda Batista. Ela colocou o comentário dela e lá no finalzinho ela colocou que ela é de Cacoal, Rondônia e pediu aí para mandar um abraço para ela. Então um abraço para você, Zenilda, e para toda a Cacoal em Rondônia. E para você que ficou até o final do vídeo, se gostou e não foi inscrito ou inscrita por aqui, eu te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha esse vídeo aí, porque fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Todo vídeo novo que eu postar aqui, ele manda para você nas notificações. E o importante de tudo isso, que você compartilhar, dar o joinha, comentar, é que o YouTube entende que o vídeo está sendo bom e aí acaba mandando para outras pessoas, o canal acaba crescendo mais e a gente fica cada dia mais inspirado para fazer novos vídeos aqui para você, tá bom? Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu parceiro e minha parceirona até o final do vídeo, sempre por aqui, agradeço muito aí a sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.